Não importa em qual parte você esteja desse processo, se é antes de sair do Brasil, se é, né, durante o processo mesmo ali, já deu match com a família, ou tá difícil de dar match, ou depois que você já chegou na França e a adaptação tá difícil, e as crianças são difíceis, e o frio te deixa deprimida. Tem várias coisas nesse processo inteiro que podem querer fazer você desistir. E esse vídeo aqui não é pra te convencer de que você não deve desistir. Esse vídeo aqui é mais como um apoio emocional para você entender que sim, esse sentimento é comum. Todas nós passamos por esse momento. Que em algum momento dentro dessa jornada aqui, você vai querer desistir. E existem várias coisas que você pode fazer e a gente vai falar sobre elas aqui nesse vídeo. Falando um pouquinho da minha história, eu quis desistir várias vezes, né? Primeiro, quando tudo deu errado antes de eu sair do Brasil, né? Pra resumir, eu tinha um relacionamento com alguém daqui, e essa pessoa terminou comigo antes de eu chegar. Daí eu tentei tirar um visto, o visto foi negado. Aí eu cheguei aqui como turista, não sabia o que fazer, não sabia se eu ia pra outro lugar, se eu tentava ficar aqui e tal. Então, assim, foi tudo desde o início muito incerto. Eu sentia vontade de desistir, mas não pelo simples fato de que tudo dava errado, enfim, deixa quieto, eu vou desistir. Mas porque eu achava que era algum sinal do universo, de alguém lá de cima que me dizia: não é pra isso acontecer, não é pra você ir, eu tô tentando te mostrar que não é esse o caminho. Eu tive que insistir um pouco por pura teimosia mesmo com os sinais do universo. E, na verdade, eu interpretei os sinais do universo de uma maneira errada. Não era um sinal para eu desistir, era um sinal para eu só ir por algum outro caminho, né? Que era, por exemplo, o meu visto que foi negado, era um visto que, se tivesse dado certo, teria prejudicado a minha estadia futura na França, né? Eu querer me estabelecer hoje na França e fazer o pedido de cidadania e tudo isso. Esse primeiro visto, ele teria me prejudicado, né, nesse processo todo, e possivelmente eu não estaria tentando uma residência fixa na França hoje, eu já teria, sei lá, voltado para o Brasil ou alguma coisa do tipo. Também o relacionamento que deu errado, eu tenho certeza que teria sido muito difícil já, porque eu escolhi uma cidade longe da cidade dele para eu morar, e eu ficaria muito presa, e talvez eu não quisesse sair daqui para ir morar com ele e sofresse, então provavelmente eu nem teria vivido o tanto de coisa linda que eu vivi, de história, de viagem, tudo isso, só pelo simples fato de que eu era livre para fazer o que eu quisesse, eu não estava presa a alguém ou a algum relacionamento que não me fizesse bem. Então, hoje em dia eu consigo enxergar que essas coisas que deram errado, na verdade, eram só caminhos que estavam tentando me desviar para o caminho certo, né? Eu escolhi a França por causa dessa pessoa, então ela só veio entrar na minha vida para me mostrar que eu tinha que escolher a França e não necessariamente para estar comigo nessa caminhada. É dessa forma que eu vejo hoje. O visto foi negado simplesmente para me mostrar que eu deveria tirar um visto que fosse mais pertinente, que no caso era o visto de au pair, para um futuro pedido de visto de trabalho, que foi o caso do que eu fiz, e depois a cidadania. Então, essa história aqui é para mostrar para vocês que, sim, a gente quer desistir, às vezes a gente não entende o porquê que a gente quer, né? Se tá tudo dando errado, será que eu não deveria estar aqui? Mas eu venho te convidar a pensar de uma outra forma. Será que, na verdade, tá tudo dando errado para me mostrar que existe um outro caminho que vai ser melhor para mim e mais saudável? Bom, se você tá pensando em desistir, provavelmente é porque as coisas ficaram difíceis, principalmente emocionalmente. Você não sabe se você deve continuar insistindo e realmente ficar se desgastando por conta disso. E eu vou te falar por experiência própria de que a saúde mental é a coisa mais importante que a gente pode valorizar, né? Que a gente pode tomar cuidado e priorizar na nossa vida. É a nossa saúde mental, porque sem a nossa saúde mental não importa mais nada, não importa a nossa saúde física, não importa se a gente está tudo dando certo, se está tudo dando errado, se a gente não tiver essa capacidade emocional de conseguir passar por cima disso tudo e, enfim, encontrar a nossa felicidade no meio disso tudo, a gente não consegue se reerguer. Então, a gente realmente precisa priorizar a saúde mental
e entender até que ponto a gente consegue encarar uma situação sem que isso cause um desgaste ou um trauma emocional muito grande. O que eu tô querendo dizer com isso é: desistir não é fracassar. Se você tiver aí pesando os prós e os contras daquilo que você vai decidir para o seu futuro, desistir não é fracassar. Desistir é só dar um passo para trás e poder pegar um impulso para ir para um outro caminho, uma outra direção. Então, se você tiver, sei lá, chegou na França e tá tudo muito difícil e você não quer mais ficar na França, você não sente que é o seu lugar, não precisa se forçar a continuar nessa situação se você sente que não é o seu lugar. Porque se você sente que não é o seu lugar, provavelmente não é. E dificilmente você vai conseguir enxergar um lar onde não tem nada. Então, jamais se sinta mal por querer desistir. Se você realmente quiser desistir, não é um fracasso. Desiste e encare isso como simplesmente uma mudança de caminhos. Você tá indo para outro lugar. Se sinta orgulhosa de ter chegado até aqui, de ter insistido ao ponto de viver a experiência e dizer: essa experiência realmente não é para mim, eu não estou animada, eu não estou me sentindo feliz, eu não quero continuar. E tá tudo bem. Porém, se você acha que você não tá feliz, mas voltar para o Brasil não é o que você quer, desistir desse intercâmbio dessa maneira não é o que você quer, você pode sempre tentar abrir a sua cabeça para tentar descobrir outras maneiras de resolver aquilo que tá te deixando triste. Então, a cada vez que alguém desabafa comigo no sentido de cheguei aqui, tipo, tá muito difícil me adaptar, ou então não gostei dessa família, não consigo me adaptar nessa família, ou não consigo me adaptar nessa cidade, enfim, tenta realmente esfriar a cabeça e pensar que não é que o problema seja você, mas que existe alguma coisa ali nesse meio que não tá te permitindo se adaptar. E também tá tudo bem, porque a gente vem de uma cultura muito diferente, de um clima diferente, de uma comida diferente, de uma educação diferente. Então tem tantas coisas que mudam e é possível que você chegue e não consiga se adaptar, não se sinta em casa, não se sinta bem. Então só tenta procurar o que é que não tá indo bem para você poder resolver, de repente trocar de família para uma família que cumpra mais os seus requisitos e que te dê aquilo que você está procurando. Mas tudo isso vai ser muito importante você conseguir linkar com aqueles seus objetivos que você traçou quando você decidiu fazer esse intercâmbio. Os tais objetivos que eu falo em várias aulas, que é qual o seu propósito de estar aqui fazendo esse intercâmbio. Porque se você não tem propósito nenhum, se você estiver simplesmente tentando espelhar as suas experiências, né, suas expectativas de intercâmbio na vida de uma outra pessoa, enfim, seja na minha, que você já me assiste, já me segue, ou na vida de alguém que você conhece, e você não está feliz ou vivendo as mesmas coisas que essa pessoa, acho que talvez esteja aí o seu problema de estar decepcionada. É porque a gente não deve traçar nada na nossa vida baseada na vida de outra pessoa, sabe? No início, já fazem 4 anos que eu estou aqui, hoje eu estou feliz, mas eu passei por momentos difíceis, que eu quis desistir, que eu chorei, que eu, enfim, dormi um fim de semana por 18 horas. Então, eu cheguei até aqui porque eu trilhei isso. Então, o que eu te recomendo é que você não queira trilhar o mesmo caminho que eu, porque você não vai necessariamente chegar na felicidade, alcançar a felicidade, a mesma conquistas que eu alcancei, mas você vai conquistar seus próprios objetivos, né? Aquilo que você traçou lá no seu plano inicial. O que é importante pra mim? É isso aqui que eu tenho que buscar, e não o que uma outra pessoa buscou pra vida dela. Então, quando você consegue imaginar esses dois cenários, isso aqui é super importante pra mim, e eu estou aqui nesse lado de, sei lá, desesperada, desesperançosa, triste, decepcionada com alguma coisa, provavelmente é porque esses objetivos aqui que você esperava, suas expectativas e tudo, elas não foram alcançadas, elas não estão sendo realizadas. Eu esperava que com as minhas férias, com o meu salário, eu pudesse viajar muito, e eu cheguei e não tô podendo viajar muito, não tô saindo de casa, não faço nada. Então, sabe, tenta entender o que rolou, o que tá rolando entre você e os seus objetivos, o porquê que não deu certo, porque é muito possível que a gente consiga
retraçar um caminho para chegar e alcançar esses objetivos aqui que foram traçados lá no início. Não romantize o sofrimento. Não romantize, e eu não quero jamais trazer um conteúdo aqui que romantize o sofrimento, de falar hoje eu estou feliz pedindo a minha cidadania, mas eu passei por coisas difíceis, então você também tem que passar. Não, sabe? Não, porque muita gente não passou por nada difícil para alcançar aquilo que era a felicidade plena para ela. Então, não romantize que você tem que aguentar desaforo, que você tem que aguentar humilhação e tristeza o tempo todo para você poder conseguir chegar naquilo que você quer, porque isso não é normal. Você tem que ter uma relação saudável com a família, com as crianças, assim, vai ter alguns problemas, alguns BOs, porque não existe nenhuma situação perfeita, família perfeita, nada do tipo. Então vai ter alguns desentendimentos, você vai ter que ter essa resiliência de conversar e, enfim, resolver. E é até por isso que a gente tem o módulo bônus de adaptação, de conversa, de feedback, de como, enfim, gerenciar as crianças, que é para você poder gerenciar esses momentos que serão momentos difíceis, mas que fazem parte, né, do intercâmbio. Mas existem sofrimentos que não fazem parte, humilhação, enfim, se sentir rebaixada, se sentir inferior, e isso não faz parte. Então, não romantize esse tipo de situação, pensando que você deve passar por isso para poder alcançar aquilo que você quer. Você não precisa. Se não está bom, se você não consegue resolver no diálogo, se você se sente muito triste, realmente decepcionada com aquilo que você está vivendo, você sempre pode tentar buscar um outro caminho, ou o caminho mesmo de voltar para o Brasil, como eu já falei antes, porque desistir não é falhar. Na minha opinião, falhar é não tentar. Falhar é desistir sem nem tentar algo que você quer muito. Porque se você não quiser mais, aí não precisa tentar também. Mas se você quer muito e você desiste sem tentar, aí sim, na minha opinião, é falhar. Então, se você está aqui, eu tenho certeza que você não desistiu sem tentar. Você está aqui dando toda a sua esperança para todos esses vídeos, essas videoaulas, esses conselhos, para você poder obter o melhor do seu intercâmbio. E eu acredito que eu posso te ajudar muito a alcançar, né, a viver essa jornada de maneira feliz. Então, se você chegou lá nesse momento e você não está feliz, significa que nós cometemos algum erro nesse processo e a gente pode corrigir, sabe? Então, se você está se sentindo triste, conversa lá no grupo das meninas, me manda mensagem no privado se você se sentir mais confortável e vamos tentar achar, né, talvez um motivo pelo qual você não tá feliz e uma outra solução para que você consiga se sentir mais animada com essa nova vida que você está vivendo. Ver algum propósito nessa nova vida que você está vivendo. Existe uma outra vontade de desistir que pode estar ligada ao medo, né? Ao medo de dar errado, ao medo de dar certo, ao medo, né? De que a gente tá aqui na nossa zona de conforto e a gente vai chegar lá em algum lugar e esse lugar é muito incerto e esse incerto nos dá frio na barriga, nos dá dor de barriga, nos dá vontade de não tentar, de tão incerto que ele é. Então, eu vou deixar um podcast, um link para um podcast aqui na descrição dessa aula. Essa mulher é incrível desse podcast, mas nesse episódio especificamente sobre a cultura do medo, eu achei muito relevante ela falar que no Brasil, especificamente, a gente tem uma cultura do medo muito grande, que é o medo de, enfim, de passar perrengue, né? De repente, dependendo da classe social que você é, o medo de acabar o dinheiro, de não ter uma estabilidade, de não ter uma casa própria. Enfim, tem vários medos que a gente passa que são medos reais, assim, que podem acontecer, que acontecem com as pessoas, mas que existe muito a cultura do medo de a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai viver algo incerto é que vai dar errado. Que pode dar errado, que eu vou ser sequestrada, que eu vou ser humilhada, que eu vou passar fome. É sempre isso, a primeira coisa que a gente pensa, porque a gente tem essa cultura de pensar, se é incerto, com certeza é algo ruim. Se é incerto, se eu não sei o que tem lá, é algo ruim. Mas no incerto também pode rolar algo bom. Então, esse podcast, esse episódio me abriu muito a minha mente. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem, para vocês ouvirem aqui nos comentários, nos links dessa aula. Enfim, seja qual for o motivo pelo qual você tá querendo desistir, para um pouquinho, pensa um pouquinho, esfria a cabeça, conversa com pessoas
E toma a sua decisão baseada em você e na sua vida. Jamais, jamais, eu vou deixar bem claro aqui, mais pertinho de você, jamais tome uma decisão baseada em alguém, principalmente em homem. Mas assim, baseada em alguém de maneira geral, porque é muito certo que se essa pessoa não agir da forma que você quer, se essa pessoa em algum momento parar de sentir aquilo que ela sente por você ou qualquer coisa do tipo, você vai ter tomado a maior decisão da sua vida baseada nessa pessoa e você vai se arrepender. Então a única pessoa que você deve ouvir é você. Você, seu coração e a sua cabeça. Mas ninguém merece esse título de decidir ou de fazer parte, né, de ser o motivo da sua decisão de fazer alguma coisa. Seja a decisão de fazer o intercâmbio, seja a decisão de não fazer o intercâmbio, a decisão de voltar para o Brasil, a decisão de sair do au pair, mudar de visto, seja qual for a decisão que você esteja querendo tomar, ela deve ser baseada em você e naquilo que você tem vontade de fazer. Então sempre esfrie a cabeça, converse com pessoas de confiança e você vai chegar à boa solução para aquilo que você está sentindo, que você não sinta mais, né? Para você parar de sentir aquilo que você está sentindo. No mais, conte comigo. Vamos juntas.